Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, cumprimento aí todos vocês. Então, dando continuidade na no nosso conteúdo, de acordo com a nossa ementa, de acordo com a nossa programação, na aula de hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos muito importantes, ok? Um assunto super atual, perfeito, trazido por conta da alteração legislativa ocorrida pela Lei 13.964/2019, chamado pacote anticrime, perfeito? Então nós vamos trabalhar aqui hoje a figura do juiz de garantias, ok? Vamos tratar de forma bem rápida aqui com vocês sobre o juiz das garantias e também vamos tratar sobre o inquérito policial. O nosso conteúdo de inquérito policial, ele obrigatoriamente precisa sofrer uma alteração, porque nós precisamos incluir dentro do estudo do inquérito policial a figura do juiz das garantias, perfeito? Então, é muito importante que a gente possa atualizar o nosso conteúdo, enfim, a partir dessas mudanças legislativas que ocorreram, enfim, e aí principalmente uma mudança tão considerável como foi aí trazida pela Lei 13.964/2019, perfeito? Bom, então quando a gente fala, pessoal, em juiz das garantias, antes de eu tratar exatamente sobre a figura do juiz de garantias e os dispositivos legais que regulamentam a atividade do juiz das garantias no processo penal brasileiro, primeiro eu gostaria de trazer e enfatizar uma mudança significativa, principalmente na estrutura do processo penal brasileiro. É importante que a gente agora, de uma forma definitiva, tenha a certeza de que o nosso processo penal brasileiro ele se regulamenta no sistema acusatório, perfeito? Então, o nosso sistema processual brasileiro ele é acusatório. Lembrando que nós já fizemos o estudo, né, a respeito do sistema acusatório, do sistema inquisitório, daquilo que a doutrina costuma chamar de sistema misto, certo? Vimos lá as características de cada um desses sistemas, falamos também um pouco do sistema adversarial, mas o que importa para nós é que agora a lei, ok? A lei infraconstitucional, portanto o Código de Processo Penal, podemos dizer agora que a lei de forma expressa alinhou. Na verdade, a lei nada mais fez do que dizer o que a Constituição já dizia. E o que é? Que o nosso sistema processual penal brasileiro ele é acusatório. Então, a partir daí, eu quero começar essa nossa aula de hoje comentando com vocês o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, com a alteração trazida pela Lei 13.964/2019. Então foi incluído no Código de Processo Penal o artigo 3º-A. Vamos então entender aí, a partir da leitura dele, o que significa essa alteração para nós. O artigo 3º-A diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o artigo 3º-A ele vem justamente, ok, trazer de forma expressa que o processo penal brasileiro será regido por um sistema acusatório. E ele complementa dizendo, sendo então, portanto, então, já que a nossa estrutura é acusatória, logo, ou seja, por consequência, é vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação. E é o que a gente vai estudar hoje, no inquérito policial. Então é vedada a iniciativa do juiz na fase de inquérito policial. Bem como é vedada a substituição do magistrado pelo órgão de acusação. Então o artigo 3º-A vem trazer uma mensagem muito clara para nós, no sentido de que, olha, o papel do juiz no processo penal é um papel de terceiro sem interesse na causa. É o papel de um terceiro imparcial. Logo, os atores do processo penal e sobre os quais deve concentrar toda a atividade processual é a acusação e a defesa. O juiz, portanto, sendo aí ilustrado a partir de um juiz desinteressado, perfeito? E eu costumo dizer para os meus alunos que o mesmo juiz que você espera que apite um jogo de futebol do seu time é o mesmo juiz que nós queremos para o processo penal. Vamos lá para eu ilustrar melhor. Veja, no jogo de futebol, a gente sempre diz que o juiz ele se saiu bem, o juiz foi bem na condução da partida, se ele não interferiu no resultado, não é isso? Então, quando tem um juiz que ele interfere no resultado para o time A ou para o time B,
esse juiz ele foi protagonista. O juiz ele foi protagonista. Ele chamou mais a atenção no jogo de futebol do que os times que estavam jogando. Ele chamou mais a atenção do que o astro do time, do que aquele atacante goleador. Então, o que nós não esperamos no juiz que apita no árbitro de futebol é o mesmo que nós esperamos no juiz que apita, né, o processo penal. Nós precisamos que o juiz não seja, portanto, né, um protagonista no processo. Juiz não merece protagonismo, juiz não deve ser protagonista. No processo penal de estrutura acusatória, os protagonistas são a acusação e a defesa, Ministério Público e defensor, e ponto. Ao juiz compete tão somente resguardar a legalidade processual, garantir a paridade de armas, ok? Observada a estrutura acusatória. Então o artigo 3º A vai dizer justamente isso. Olha, juiz, você não pode tomar iniciativa probatória. Juiz, você não pode substituir o Ministério Público. Então, uma função, um pedido de prova no processo penal, por exemplo, compete a quem deseja provar algo. Então só pede a prova, só busca a prova quem deseja provar algo. E quem tem que provar algo no processo criminal é o Ministério Público. E ali a defesa, logicamente, lembrando que em razão da presunção de inocência, toda a carga probatória está sobre os ombros, sobre a responsabilidade do Ministério Público. Mas a defesa no processo ele também pode provar alguma coisa através das testemunhas, documentos, enfim. Lembrando que o acusado não vai provar a sua inocência, mas ele pode provar as suas alegações ali que possam conduzir no sentido de sua absolvição, enfim. Então vejam, o que é vedado, portanto, é a iniciativa probatória do juiz. E a grande questão o grande problema, né, que se discutia nessa questão do sistema acusatório e inquisitório era que a doutrina, de uma forma geral, dizia o seguinte: olha, no sistema acusatório, as funções elas são devidamente delimitadas. Então eu tenho a função de acusador, eu tenho a função de defensor, eu tenho a função do juiz. Elas são devidamente delimitadas, perfeito? Já no sistema inquisitório, eu não tenho essa delimitação muito nítida. Eu vou ter um juiz que às vezes parece um acusador, eu vou ter um acusador que às vezes parece um juiz, enfim, eu não tenho muito delimitado isso. Então a doutrina, de uma forma geral, dizia que a marca característica diferenciadora do sistema acusatório para o sistema inquisitório era então a separação das funções. Então quando eu percebia a aglutinação de funções, eu estava diante do sistema inquisitório. Quando eu percebi uma separação de funções, eu tinha então ali um sistema acusatório, perfeito? Mas a grande questão, e aqui fazendo empréstimo dos ensinamentos do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, em um texto fenomenal que inclusive está disponível para vocês no portal acadêmico, e aí eu falo aos meus alunos da Multivix, né, porque eu sei que tem outras pessoas que não são meus alunos da graduação Multivix que eventualmente têm acesso a esse vídeo, enfim, mas aos meus alunos da Multivix, vocês têm acesso a esse texto lá no portal acadêmico, ok? Que trata dos princípios gerais do processo penal, um texto do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. E aí o professor Jacinto ele vai trazer ali o princípio dispositivo e o princípio inquisitório nesse texto. E ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade o que importa para nós sabermos se um sistema ele é acusatório ou ele é inquisitório não é a separação das funções. O que importa, na visão do professor Jacinto Coutinho, nada mais é do que a gestão da prova. Ou seja, ele vai, então, romper com essa ideia tradicional de que o sistema acusatório se caracteriza pela divisão de funções, o sistema inquisitório pela aglutinação. Ele vai dizer, não, nada adianta. Eu posso muito bem ter um sistema onde as funções de acusar, julgar e defender são claramente separadas, enfim, mas se a gestão da prova não sair das mãos do julgador, se a gestão da prova continuar nas mãos do julgador, nós temos nada mais nada menos do que o sistema inquisitório com uma roupagem do sistema acusatório. E aí o que o professor Auri Lopes vai dizer é o seguinte, que na verdade no Brasil nós temos um sistema neo-inquisitorial, porque é um sistema que aparentemente é acusatório, porém na sua essência ele é inquisitório. Então o X da questão, pessoal, o que vai diferenciar o sistema acusatório do sistema inquisitorial não é simplesmente a separação, a divisão de funções do processo, é a gestão da prova. Ou seja, quem é o titular da prova, quem é o indivíduo no processo penal que é responsável pela produção da prova. Enquanto o juiz
ser o gestor da prova, enquanto o juiz for o responsável por gerir a prova dentro daquela ideia de verdade real, de que o processo precisa alcançar a verdade real, nós não teremos, na prática, nós não vamos então vivenciar verdadeiramente um sistema acusatório. Então estaremos aí vivendo qualquer coisa, menos um sistema acusatório. Então, o artigo 3º-A, ele traz para nós essa esperança de que, de fato, no Brasil, a gente possa, a partir desse novo paradigma, romper com tudo que há de resquício inquisitorial do nosso Código de Processo Penal de 1941, que a gente possa, então, a partir dessa nova perspectiva, desse novo paradigma interpretativo, perfeito? Que já era para ter sido feito com a Constituição de 88, mas infelizmente no Brasil nós precisamos alterar a lei infraconstitucional, porque ninguém respeita a Constituição. A Constituição Federal já dizia há muito tempo que o nosso sistema ele é acusatório, mas o legislador precisou alterar a legislação infraconstitucional, então agora veremos se a legislação infraconstitucional ela é respeitada, enfim, nós teremos então de fato, vivenciaremos de fato um sistema acusatório, perfeito? Então, finalizado o artigo 3º-A, vamos agora então comentar sobre o juiz das garantias, perfeito? Vamos entender então a figura do juiz das garantias e a partir daí conversar com vocês a respeito dessa importante alteração, perfeito? O juiz das garantias artigo 3º-B, ok? O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, e aí vem vários incisos, perfeito? Bom, vamos então primeiramente entender o caput aí do artigo 3º-B e comentar a respeito do juiz das garantias. Pessoal, o juiz das garantias, antes de qualquer coisa, é importante a gente frisar e deixar isso muito claro, não é uma invenção brasileira, ok? Isso não é coisa nossa. O juiz das garantias já é vivenciado em vários países, ok? Em vários países. Nós temos juiz das garantias na Alemanha, nós temos juiz das garantias aqui na América Latina, no Chile, no Uruguai, na Venezuela, na Espanha, na França. Então, em vários países, nós já temos a figura do juiz das garantias. Se não com essa nomenclatura, juiz das garantias, talvez temos ali mais importante, não importa a nomenclatura, mas na verdade exerce função semelhante. Então, qual é a função do juiz das garantias? Veja, a ideia então do juiz das garantias é justamente estabelecer um juiz responsável, ok? Responsável pelo inquérito policial. O juiz então que vai ali preservar a legalidade do inquérito policial, preservar a integridade dessas investigações prévias, dessas investigações preliminares. E aí nós vamos ter, a ideia é que nós tenhamos um juiz para atuar na fase de investigação prévia e um outro juiz para atuar na fase judicial. Por que isso? Porque vocês vão ver ainda na aula de hoje que o inquérito policial, ok? O inquérito policial, a investigação prévia, na verdade, é uma fase que antecede a ação judicial, perfeito? Vocês vão ver que é através do inquérito policial que o órgão de acusação, o Ministério Público, ok? Passa então a ter justa causa para a ação penal, ou seja, ele passa a ter elementos, indícios mínimos de autoria e de materialidade que justificam uma ação penal. Então, para que eu inicie uma ação penal, preciso ter elementos mínimos, ok? Que possam, então, fundamentar essa acusação. Eu não posso acusar ninguém perante o Poder Judiciário se eu não tiver, pelo menos, indícios de provas, elementos mínimos que possam me dizer que, olha, possivelmente esse indivíduo aqui, ele pode ter cometido esse crime, nós temos aqui materialidade, temos autoria. Então vejam que o inquérito policial é uma fase, essa investigação prévia, ela antecede a ação penal. E aí a preocupação é que nós então possamos tirar esse juiz que atuou na fase do inquérito, impedir que ele julgue o processo. E por que isso é importante? É importante para que nós não tenhamos a contaminação cognitiva desse magistrado. É importante que esse magistrado não julgue o processo corrompido das impressões e das preconcepções, dos preconceitos, ok? Decorrentes
do contato do magistrado com aquilo que ele viu no inquérito policial. Porque imagine a situação. O juiz, no inquérito policial, autoriza uma interceptação telefônica. Ele, juiz, autorizou a interceptação telefônica. Ele teve contato com todo o conteúdo dessa interceptação telefônica. Ele teve contato com todo o conteúdo, portanto, dessa interceptação telefônica. E a questão toda é que, no final do processo, ele, o mesmo juiz que autorizou a interceptação, é o que vai julgar o processo. Perceba, um outro exemplo. Nós temos um juiz que atua em sede de inquérito policial. Esse juiz determina a prisão preventiva. E ele, ao fundamentar a prisão preventiva, ele traz ali na sua fundamentação indícios de que ele tem certeza que aquele indivíduo é autor do fato criminoso. E aí é esse mesmo juiz que decretou a prisão preventiva que vai julgar o processo. Então veja que esse juiz que atuou no inquérito policial, ele está ali, portanto, mentalmente contaminado com as impressões que ele teve do inquérito policial. E aí, ainda que sem ele perceber, ainda então que sem ele propositalmente saber, ele vai, no seu consciente, analisar esse processo a partir da primeira impressão que ele teve dele, que foi lá no inquérito policial. Então ele teve contato no inquérito policial com a prisão desse indivíduo. Ele teve contato no inquérito policial com buscas e apreensões. Teve contato no inquérito policial com interceptações telefônicas. Então ele, inconscientemente, já tem preconcebido algo a respeito daquele processo. Ele vai transportar esse preconceito, essa preconcepção para dentro da sentença. Então o juiz das garantias visa, portanto, acabar com essa contaminação cognitiva do juiz. Por isso, então, a ideia de nós termos um juiz que atuará na fase de investigação prévia e um juiz que atuará na fase judicial. E aí vocês devem estar pensando, mas o juiz da fase judicial também vai conhecer tudo aquilo que foi apresentado no inquérito? Não, nós vamos ver aqui mais adiante. Vamos então ver aqui, eu não vou trazer para vocês todas, ok? Todas as competências, todas as atividades privativas do juiz das garantias. Mas vou aqui trazer com vocês aquelas que eu reputo assim, serem mais importantes, ok? Então, eu recomendo então a leitura de vocês do Código de Processo Penal, do artigo 3º-A, e do 3º-B, ele vai do inciso 1 até o inciso, até o inciso 18. Então, o artigo 3º-B, que trata do juiz das garantias, ele vai do inciso 1 até o inciso 18. Então, em cada inciso, traz ali, então, uma função, na verdade, uma atribuição ao juiz das garantias, perfeito? Então, compete ao juiz das garantias, eu quero comentar com vocês aí o primeiro, o inciso 1. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, ok? Nos termos do artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal. Então, olha que interessante. Compete ao juiz das garantias, ok? Porque todo indivíduo que é preso em flagrante, ele deve ser encaminhado, conduzido imediatamente perante uma autoridade judicial. A prisão dele tem que ser comunicada a um juiz, ok? E esse juiz vai decidir a respeito da legalidade da prisão em flagrante desse indivíduo, ok? E decidir também por eventual aplicação de medidas cautelares, por exemplo, prisão preventiva, liberdade mediante alguma condição aí, por exemplo, monitoramento eletrônico, enfim, esse juiz vai determinar a legalidade da prisão e eventual medida cautelar a ser aplicada ao preso em flagrante. Então, compete ao juiz das garantias receber a comunicação imediata da prisão. Então, é esse juiz das garantias que vai receber as informações da prisão e vai avaliar a legalidade da prisão, lá nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Perceberam? E aí o inciso 2 vai complementar o inciso 1 e vai dizer, olha, também compete ao juiz das garantias, é a atribuição do juiz das garantias
receber o auto de prisão em flagrante para o controle de legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310. Então veja que o inciso 1 e o inciso 2 eles se complementam. Então o juiz ele recebe a comunicação da prisão, recebe os autos da prisão em flagrante e verifica a legalidade dessa prisão. Perfeito? O inciso 3 vai dizer que compete ao juiz das garantias zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Perfeito? Então, compete ao juiz da garantia zelar, por exemplo, pela integridade física do preso, observar os direitos desse preso, o direito, por exemplo, de manter-se em silêncio, o direito de se comunicar com o advogado, o direito de ter a sua prisão informada a um parente, a alguém da sua família, certo? O direito à integridade física. Então, todos esses direitos são resguardados pelo juiz das garantias, perfeito? E aqui só abrindo um pequeno parênteses antes da gente avançar, algumas pessoas acreditam que o juiz das garantias deve ter sofrido muita crítica por parte daqueles que discordam da figura do juiz das garantias. Eu acredito que a maioria dessas críticas são críticas sem fundamento, são críticas infundadas. Mas o que a gente tem visto é que o juiz das garantias, né, tem ouvido por algumas pessoas que o juiz das garantias é um absurdo, que nós teremos um juiz para defender bandido. Eu, particularmente, já ouvi isso, que o juiz das garantias é o juiz que vai defender o bandido. Não, na verdade, na minha opinião, é até um contrassenso nós chamarmos de juiz das garantias, porque em tese todo juiz é juiz das garantias. O juiz ele tem que preservar a lei, garantir a aplicação da lei, garantir os direitos fundamentais de todo cidadão, ok? Então todo juiz, por essência, é juiz das garantias. Porque o juiz, quando toma posse no cargo público, ele faz um juramento de defender a Constituição, de defender o regime democrático de direito, de defender os direitos humanos, as garantias fundamentais. Ora, então, todo juiz é juiz das garantias. É importante a gente deixar isso muito claro, perfeito? Então, o juiz das garantias não é o juiz que vai defender bandidos. O juiz das garantias é que vai garantir a aplicação da lei penal, ok? E resguardado ali as garantias fundamentais do preso. É isso, perfeito? Vamos lá, continuando. Inciso 4, né? Então, compete ali ao juiz das garantias ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, além da prisão em flagrante, que ele vai ser comunicado, podem ser iniciadas investigações criminais sem prisão em flagrante, que nós vamos ver mais à frente, como, por exemplo, por meio de portaria. Chega uma notícia crime ao delegado, ele apura inicialmente esses fatos, e aí dá início a um inquérito policial através de uma portaria. Ele instaura um inquérito policial para investigar determinado fato que foi levado até ele através de uma notícia crime, por exemplo. Perfeito? Então, todo inquérito policial também será comunicado ao juiz das garantias. Olha, iniciamos uma investigação, eu informo então ao juiz das garantias. Porque é esse juiz das garantias que vai analisar os pedidos feitos pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público, por exemplo, para uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Então é esse juiz que vai informar. Então, além das prisões em flagrantes que serão imediatamente comunicadas ao juiz das garantias, as investigações criminais que forem iniciadas também devem ser comunicadas ao juiz das garantias. Perfeito? E aí, inciso 5, que traz ali mais uma das funções, ok? Mais uma das atribuições do juiz de garantias. Então, inciso 5 do artigo 3º-B diz que compete também ao juiz de garantias decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Perfeito? Então, compete ao juiz das garantias, portanto, a avaliar os pedidos feitos pelo Ministério Público e pelo delegado de polícia na fase de investigação prévia, na fase de inquérito policial, ok? A fim de resguardar, então, ali a legalidade do procedimento investigatório. Perfeito? E aí nós vamos ter aí vários incisos, ok? Vários incisos. E um dos incisos que também me chama a atenção é o inciso 9, que diz que compete ao juiz de garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Muito importante. Então o juiz das garantias também vai aqui velar pela correta aplicação da lei em sede de investigação, com a finalidade de evitar investigações infundadas, evitar que o inquérito policial seja realizado, por exemplo, com finalidades políticas, ok?
ok? Então eu inicio uma investigação simplesmente para criar um alarde midiático, um alarde social, para dizer, olha, ele está sendo investigado pela polícia por um crime, mas não há elemento nenhum. Então, veja, é uma investigação absolutamente infundada, que tem compromissos espúrios, que tem, na verdade, intenções absolutamente desprovidas daquelas para que serve o inquérito policial. Perfeito? Então, compete ao juiz das garantias determinar o trancamento, ok? De investigações infundadas, ok? Também compete ao juiz de garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito. Então nós vamos ver aqui mais adiante que o inquérito policial ele tem um prazo determinado para iniciar e para concluir, ok? Então o juiz das garantias vai avaliar a necessidade ou não de prorrogação de inquérito policial, ok? E aí nós vamos ver várias atribuições do juiz das garantias, né? Compete ao juiz das garantias, por exemplo, decidir sobre interceptação telefônica, sobre afastamento de sigilo fiscal, sobre busca e apreensão domiciliar, sobre acesso a informações sigilosas, enfim, e qualquer diligência necessária nessa fase de investigação compete, então, ao juiz das garantias, ok? E aí, pessoal, a respeito do juiz das garantias, eu queria comentar com vocês uma questão muito importante também, é o parágrafo 2º, ok? Parágrafo 2º do artigo 3º-B, e aí depende depois do artigo 3º-C em diante. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 3º-B. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação de autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Perfeito? E olha só o que o parágrafo 2º traz para nós, a importante exigência do legislador aos atores da investigação preliminar de observarem o prazo, para que nós não tenhamos investigações que durem aí perpetuamente e o indivíduo está preso aguardando a investigação terminar, ok? Então, o juiz ele vai poder prorrogar essa investigação, prorrogar o prazo do inquérito policial, perfeito? Uma única vez. Se, ao final dessa prorrogação, ainda assim o inquérito policial não for concluído, ok? E esse indivíduo estiver preso, o juiz então das garantias poderá relaxar, ok? Poderá relaxar então essa prisão desse indivíduo, perfeito? Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou a queixa, na forma do artigo 399 deste Código. Perfeito? Então, o artigo 3º-C diz que o juiz das garantias atua em qualquer processo judicial, exceto nos crimes de menor potencial ofensivo. E mais, o STF, através de uma decisão na ADI 6.299 e 6.298, o ministro, então, Dias Toffoli, ele proferiu uma decisão dizendo também que o juiz das garantias não se aplica aos processos, ok, que apuram violência doméstica familiar contra a mulher, são ali regulamentados pelo rito da Lei Maria da Penha. Então, os processos que se regulam pelo rito da Lei Maria da Penha, ok, os processos que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz das garantias não se aplica. E, além disso, também decidiu, nessa mesma decisão, também, que não se aplica o juiz das garantias aos procedimentos do tribunal do júri, perfeito? Então, ele fez essa ressalva aí. Além, então, dos crimes de menor potencial ofensivo, não se aplica o juiz das garantias aos crimes de competência do tribunal do júri e aos crimes cujo processamento se dá em observância à Lei Maria da Penha. Perfeito? Então é importante, tomem nota disso aí. É uma decisão que foi proferida na ADI 6.298 e 6.299, onde o ministro Dias Toffoli, ok, disse que não tem aplicabilidade de garantias nessas hipóteses. E, posteriormente, né, o ministro Luiz Fux, ele, numa nova decisão, substituindo essa decisão do ministro Dias Toffoli, ele também disse que não se aplica o juiz das garantias nos procedimentos do tribunal de júri e nos procedimentos da Lei Maria da Penha. Perfeito? E é importante, pessoal, o parágrafo 2º do artigo 3º-C,
ok? Vamos lá ler o artigo 1º, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 3º-C. Diz o seguinte: recebida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então, finalizado o inquérito policial, encaminhado para o Ministério Público e o Ministério Público oferecendo uma denúncia, ok? Todas as questões que ainda estiverem pendentes de serem analisadas, ok? Eventual diligência e tudo mais que estiver pendente de ser analisado, decidirá o juiz da instrução e julgamento. Então esse processo, esse inquérito policial, ele sai das mãos do juiz das garantias e agora vai para a mão de um outro juiz, ok? E aí o que diz o parágrafo 2º? As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Então o juiz da instrução, pessoal, ele não está vinculado de maneira nenhuma, ok, às decisões proferidas pelo juiz das garantias. Então cabe a ele, ao juiz da instrução, ao receber o inquérito policial, ao receber a denúncia, enfim, reexaminar todas as medidas cautelares que foram aplicadas pelo juiz das garantias. Então ele não está vinculado, perfeito? Por exemplo, pode ser que o juiz das garantias tenha decretado uma prisão preventiva. Esse juiz, ao receber a denúncia, ele vai reexaminar a prisão preventiva. E se ele verificar que não há necessidade da prisão preventiva, ele pode revogar essa prisão, conceder a liberdade ao indivíduo, determinando, por exemplo, que ele esteja sob monitoramento eletrônico, porque ele não vê a necessidade da prisão preventiva. Então veja que o juiz, então, aí da instrução, ele vai reexaminar todas as medidas cautelares realizadas, então, deferidas pelo juiz das garantias, ok? Vamos lá para e aí o parágrafo 3º é muito importante para nós, para ilustrar como que ficará, então, essa atuação do juiz das garantias em relação àquilo que a gente discutiu anteriormente, que é acabar com a contaminação cognitiva desse juiz. E o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados as autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Para ilustrar melhor isso para vocês. Antes, ok? Atualmente, né, os processos, as denúncias, enfim, os processos criminais, eles têm a denúncia do Ministério Público. Em anexo a ela, encontra-se a integralidade do inquérito policial. Ou seja, eles copiam o inquérito policial e anexam ele à denúncia. Então a denúncia ela vai com tudo que foi apurado do inquérito policial. O parágrafo 3º vai dizer, o parágrafo 3º aí do artigo 3º-C vai dizer o seguinte: olha, o juiz das garantias, ok, tudo que for decidido por ele, todos aqueles elementos ali, os autos do inquérito policial e todas as decisões do juiz das garantias, não serão remetidas ao juiz da instrução. Ou seja, para que o juiz da instrução não olhe o inquérito policial e se o contamine. Por quê? De nada adiantaria nós termos um juiz para a instrução, outro juiz para a investigação, e depois o juiz da instrução ver tudo que foi apurado na investigação. Perfeito? Entendido? Então nós vamos ter aqui os autos do procedimento que estava ali a cargo do juiz das garantias continuarão no cartório, sendo deferido amplo acesso ao acusador e ao defensor. Perfeito? Mas o parágrafo 3º faz uma ressalva. Ressalvados aquelas provas que são irrepetíveis. Vou dar um exemplo. Imaginem que, em sede de inquérito policial, foi feita uma perícia. Okay? Foi feita uma perícia lá, ou então foi feita o exame cadavérico. Não tem como eu repetir esse exame. Eventualmente eu posso, na instrução criminal, pedir a exumação do cadáver para confrontar a perícia. Mas, via de regra, essa perícia não tem como repetir. Então, essa perícia, que, portanto, é uma prova irrepetível, ela vai, sim, encaminhar a denúncia. Porém, ela ficará autuada em autos apartados. Ok? Então, eu vou ter o caderno processual da ação penal e, no anexo a ela, eu vou ter um outro caderninho processual que traz ali esses elementos lá da investigação. Perfeito? Então, um exemplo do que não vai acompanhar
acompanhar, ser anexado ao processo. No inquérito policial são ouvidas geralmente várias testemunhas durante o inquérito. E a oitiva dessas testemunhas normalmente são inseridas no processo, não serão mais. Veja, eu posso repetir essas testemunhas, eu posso arrolar essas testemunhas em juízo. Então o órgão de acusação, se ele tem interesse na oitiva daquelas testemunhas que foram ouvidas lá em inquérito policial, o que ele tem que fazer? Ele tem que, na denúncia, arrolar essas testemunhas para que elas possam ser ouvidas em juízo. Então o juiz da instrução só vai ter contato aos depoimentos das testemunhas em juízo. Ele não vai então ter contato com os depoimentos feitos lá do inquérito policial. Por quê? Porque chega na instrução, o juiz ele pega o inquérito policial e vai lendo o inquérito e pergunta para a testemunha: você realmente falou isso aqui? Ah, sim, eu falei. E aí a oitiva da testemunha vira, na verdade, um jogo de memória, né? E não um ato judicial onde se faz ali perguntas para elucidar fatos. Perfeito? Então todas as provas irrepetíveis, elas vão acompanhar. As que forem repetíveis, portanto, continuarão nos autos do inquérito policial, que ficará lá no cartório do juiz das garantias. Perfeito? Então é importante isso aí, para quê? Para que o juiz não seja tão contaminado com o inquérito policial. Então atenção, o inquérito policial não vai mais, a integridade do inquérito para o juiz da instrução. Ok? E aí, pessoal, o artigo 3º-D diz que o juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Então, aquele juiz que atuou na fase de investigação, então o juiz que atuou como juiz das garantias, ele não pode atuar na fase de instrução, não pode mais funcionar no processo. Perfeito? Então, essas são as regras gerais do juiz das garantias. Então a finalidade do juiz das garantias é permitir, portanto, um processo verdadeiramente de estrutura acusatória, ok? E de uma forma agora absolutamente expressa no texto de lei, fulminando qualquer possibilidade de pensamento inquisitorial no processo penal brasileiro. Perfeito? E aí, pessoal, finalizando esse tópico sobre o juiz das garantias, eu quero comentar com vocês o artigo 3º-F e duas importantes decisões do STF a respeito do juiz das garantias. Vamos lá, então. O artigo 3º-F diz o seguinte: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem de pessoas submetidas à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Okay? Então o artigo 3º-F diz que compete ao juiz das garantias, perfeito, combater qualquer tipo de exposição midiática desnecessária, abusiva, pelas autoridades policiais em relação aos presos em flagrante ou presos preventivos, provisórios, não importa. Então o juiz das garantias deve preservar a imagem, ok, do preso que estiver ali aos cuidados das autoridades policiais. Então compete ao juiz das garantias assegurar o cumprimento das regras para tratamento de presos, ok? Então tratamento, garantir a integridade física, psicológica, ok? Garantir que ele tenha contato com seus familiares, a sua prisão seja comunicada aos familiares, ok? E também o juiz de garantias tem que impedir qualquer acordo. Então, por exemplo, o delegado de polícia não pode ter um acordo com um repórter A, B ou C para dizer: olha, chegou um preso aqui, ligou para, ei, vem cá que chegou um preso aqui interessante para vocês gravarem. O delegado não pode fazer isso, perfeito? E se fizer, agora a lei abuso de autoridade, ok? A lei de abuso de autoridade, ela diz que isso é crime de abuso de autoridade. Então, a autoridade policial que expor de forma vexatória, com a intenção ali de expor ao ridículo, para satisfação pessoal ou de interesses de terceiros, essa autoridade policial, o delegado de polícia, policial militar, ele então responde por crime de abuso de autoridade. Aquela cena patética do preso chegando na delegacia e aí a autoridade policial levantando a cara dele, mostrando para a câmera de televisão, esse tipo de atitude precisa ser repudiada e agora configura então crime de abuso de autoridade. Perfeito? Diferente pessoal, que o preso estiver sentado na viatura e aí chega a câmera ali, foca na cara do preso. Logicamente, a autoridade policial não pode ser responsabilizada por isso. Agora, se a autoridade
contribui para essa exposição vexatória, de qualquer modo favorece ou incentiva aos profissionais da mídia que cobrem ali o caso a expor a imagem de forma indevida desse preso, ele incorre sim em crime de abuso de autoridade. E para a gente fechar, né, essa primeira parte da nossa aula, queria comentar com vocês duas importantes decisões proferidas pelo ministro Dias Toffoli e proferidas pelo ministro Luiz Fux a respeito da Lei 13.964 de 2019, a lei, então, o pacote de crime, que interferiu significativamente em tudo isso que a gente falou aqui. Nós só estamos falando nessa primeira parte só do juiz das garantias. Então essas duas decisões interferiram significativamente. Vamos a elas. Primeiramente, nós vamos ter a decisão do ministro Dias Toffoli, no bojo da ADI 6.299. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, que questionavam-se vários dispositivos do pacote de crime, o ministro Dias Toffoli, atendendo, então proferindo então uma medida cautelar, ok, uma antecipação de tutela, uma medida cautelar, o ministro então ministro Dias Toffoli, suspendeu pelo prazo de 120 dias, ok? Perdão, 180 dias, suspendeu pelo prazo de 180 dias, a implementação do juiz das garantias em todo o Brasil. Então o ministro Dias Toffoli, de forma geral, suspendeu, ok? Suspendeu a aplicação do juiz das garantias em todo o Brasil. Perfeito? E aí, então, o ministro Dias Toffoli, quando tomou essa decisão, ele era plantonista, então, como presidente do tribunal, ele era plantonista, enfim, estava no plantão, chegou a ele esse requerimento, ele avaliou e proferiu essa decisão. Acontece que o ministro Dias Toffoli saiu em recesso e assumiu a presidência o ministro Luiz Fux, ok? E o Luiz Fux, que também, além de assumir a presidência no lugar do ministro Dias Toffoli, ele também é relator dessas ações diretas de constitucionalidade. Então, o ministro Luiz Fux avocou os processos para o seu gabinete e proferiu uma decisão contrariando aquela que o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, tinha deferido. Então, o que o ministro Luiz Fux fez? Ele suspendeu o juiz das garantias e diversos dispositivos do processo penal trazidos aí pela Lei 13.964 de 2019, suspendeu sine die, ou seja, sem prazo determinado. Então, a depender do referendo do plenário, ou seja, ele suspendeu a aplicação do juiz das garantias e de diversos outros dispositivos sem prazo determinado, diferente do que fez o ministro Dias Toffoli, que determinou um prazo. Okay? O ministro Luiz Fux suspendeu sem prazo determinado e a lógica seria que ele encaminhasse a decisão dele para ser referendada pelo plenário, mas ele não fez isso. Okay? Ele não determinou a remessa da decisão imediatamente para o plenário, para que eles pudessem referendar ou não. Na verdade, ele fez o que ele convocou audiências públicas para discutir o juiz de garantias. Então, hoje, no atual cenário, nós não temos em vigor, nós não temos a aplicação do juiz das garantias. Perfeito? Então, a lei ela entrou em vigor, enfim, mas a sua vigência está suspensa, o juiz das garantias então está suspenso por conta dessa decisão do ministro Luiz Fux, que alterou a decisão do ministro Dias Toffoli e suspendeu a aplicação de garantias sem prazo determinado. Então vocês podem ter mais detalhes a respeito dessas decisões lendo elas. Então, para os meus alunos da Multivix, repito, para os que não são meus alunos, mas enfim, os alunos da Multivix, as duas decisões do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux estão disponíveis no portal acadêmico. Eu sugiro que vocês possam ler as duas decisões e ali se aprofundar no conteúdo delas. Perfeito? Então, finalizamos aqui a figura do juiz das garantias com essas duas importantes decisões. Então, resumidamente, o juiz das garantias hoje está com a sua eficácia suspensa em razão de uma decisão do ministro Luiz Fux, suspensa sem prazo determinado. Perfeito? Voltamos logo mais com o conteúdo de inquérito policial. Vamos começar então a estudar agora inquérito policial com vocês. Até logo.